Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e continuando a série Criacionismo. Bom, como eu sempre faço, eu vou dar uma pequena recapitulação dos vídeos anteriores. No primeiro vídeo da série eu expliquei a definição de criacionismo que eu estou usando aqui, e dos vídeos 2 até o 5 eu expliquei como foi o surgimento da ciência moderna, inclusive com a ajuda dos gregos antigos, também com a ajuda do próprio cristianismo, apesar de que teve gente que discordou de mim. Vou deixar aqui embaixo um texto do Fábio Lugar, mas enfim, não importa, teve aí a sua participação muito importante do cristianismo. E também fui explicando como que a ciência foi largando mão das ideias criacionistas para gradualmente ir aceitando a evolução, que ficava cada vez mais evidente. Na parte 6 eu comecei a explicar um contra-ataque que foi feito dos religiosos contra a aceitação geral pela ciência das ideias evolutivas. Então eu expliquei os tipos de criacionismo que existem e dei um histórico dos movimentos criacionistas, especialmente nos Estados Unidos, que tinham a ideia de negar a evolução biológica. Mostrei também como eles se desentenderam entre si, porque um grupo de criacionistas aceitava algumas ideias científicas e um outro grupo achava isso inadmissível. Eu citei também o Henry Morris, que foi provavelmente o pai da ideia de criacionismo científico, que visava dar uma vestimenta científica para o criacionismo, de forma que pudesse pegar também o prestígio e o respaldo da ciência, né, perante a sociedade. E no vídeo 7 eu expliquei como que foi impossível para os criacionistas vender a ideia deles como científica sem esbarrar na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que separa a igreja do Estado. E a solução que eles encontraram foi mudar o nome de criacionismo para design inteligente, evitando assim termos religiosos como Deus ou criação, para burlar a lei e ter suas ideias expostas como ciência nas salas de aula. Na parte 7 também da série eu expliquei um pouco sobre o que é uma teoria científica. Vale a pena dar uma revisada nesse último vídeo da série, pelo menos para ver esse aqui, mas o ideal na verdade é que vocês revejam a série toda, se for possível. Bom, a escola do design inteligente, como eu expliquei no vídeo 7, foi fundada por criacionistas com o intuito de esconder ideias religiosas e travestir elas como científicas. O objetivo maior dos cabeças que organizavam o movimento do design inteligente ficou muito claro com o documento da Cunha, ou o Edge Document, em que eles diziam que o objetivo central deles era quebrar com o materialismo científico e fazer as pessoas aceitarem o Deus bíblico, especificamente o cristão, como criador de todas as coisas. Os passos que eles queriam seguir, né, o planejamento que está escrito nesse Edge Document, eu comentei no meu vídeo 7. E seria uma estratégia que começaria devagarinho, e ia ganhando espaço aos pouquinhos, mais ou menos como faz uma cunha quando você bate ela na madeira. Por isso chama documento da cunha, né? Você pega a cunha, vai batendo e ela vai abrindo a madeira e vai se infiltrando à força. Enfim, ao popular, vou colocar só a cabecinha e quando for ver, já entrou tudo. O modus operandi do pessoal do design inteligente pode parecer inofensivo ou nada demais, mas eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui como que ele pode ser perigoso e inclusive como ele é aberrante quando comparado com o modo da ciência. Bom, mas para isso eu preciso explicar como que uma ideia científica se fixa numa sociedade. Primeiro, ela é discutida dentro da academia científica, é claro, né? Então você tem uma hipótese, você apresenta ela para os seus pares, né, para as pessoas que trabalham com isso, e eles vão ou concordar, ou refutar, ou questionar, ou tentar desbancar, enfim, eles vão mostrar as diversas opiniões. E esse debate vai, como se fala, parando pelas arestas a sua hipótese, vai mostrando que ela é provável ou não, e se ela for provável, como que você pode lapidar ela para deixar ela de uma maneira um pouco melhor. Geralmente os cientistas seguem o princípio de falseabilidade, que eu já expliquei em um vídeo meu só sobre isso, e expliquei também no vídeo 7 aqui da série Criacionismo. Quando rola essas tretas entre os cientistas, às vezes até a mídia divulga alguma coisa assim, mas no geral é uma mídia mais especializada. Grosso modo, isso daí não cai no conhecimento do povo. Agora, quando uma ideia nova vai vencendo os desafios dentro da ciência e ela vai se tornando mais aceita entre os cientistas, em geral é feito ou um artigo com uma prova mais cabal, ou então um artigo unificador mostrando todo o conhecimento que foi adquirido durante essa discussão, e aí sim você começa a ter uma divulgação midiática maior, o pessoal discutindo um pouco mais, tal, fora da academia científica, e aí isso cai na mão dos produtores de conteúdo para material escolar, que vão decidir se vão incluir essa novidade, e geralmente eles incluem, para ensinar crianças e adolescentes no ensino fundamental e médio. Em geral, é assim que o conhecimento da humanidade foi crescendo ao longo dos séculos. E o ideal é que as crianças
crianças e os adolescentes já fiquem sabendo, já tenham uma base do conhecimento que a humanidade já adquiriu até agora, porque essas crianças e adolescentes, quando eles crescerem, eles vão ser os novos produtores de conteúdo. Então eles vão ser aquelas pessoas que vão acrescentar ao conhecimento da humanidade. E a melhor maneira de fazer isso não é começando tudo do zero, é você já tendo uma noção do que já foi descoberto e a partir disso você criar coisas novas, ou modificar as antigas, mas enfim, já tendo uma certa base. É aquela frase célebre do Isaac Newton, que na verdade não é dele, é mais antiga que ele, mas ele usou: se enxerguei mais ao longe, é porque subi nos ombros de gigantes. Ele quis dizer com essa frase que se não fosse o conhecimento já adquirido por outros cientistas que trabalharam antes dele, como Copérnico, Kepler, etc., o Isaac Newton não teria conhecimento suficiente para propor nada daquilo que ele propôs. Ele não teria tido condições para ter as sacadas que ele teve. Bom, então, grosso modo, é assim que um conhecimento é incluso num livro didático, por exemplo, para escolas primárias e de ensino médio. Mas vamos ver agora então aqui a estratégia que os criacionistas têm aplicado nos Estados Unidos, tá? E eu chamo de criacionista aqui aquele movimento anti-evolução. Então eu não estou falando aqui daqueles que eram criacionistas antes das ideias evolutivas, porque eles não tinham opção. Estou falando daqueles que vieram depois, né? Esses caras sempre fizeram questão de fazer o caminho inverso. Vai ouvindo o que eu tenho para falar. Primeiro, tentar socar livro criacionista em escola. Todo esse furdunço, tudo que se armou em volta do criacionismo nos Estados Unidos, o caso Scopes, o caso Dover lá, do design inteligente, todas aquelas coisas da primeira emenda da Constituição, tudo isso só aconteceu porque os criacionistas queriam socar livros didáticos ou a matéria de criacionismo em sala de aula para crianças e adolescentes. Essencialmente isso. Enquanto isso, fazer muito barulho midiático para fazer as pessoas pensarem que existe algum debate dentro da academia, de que os cientistas estão na dúvida, que os cientistas estão questionando a evolução, etc. Se possível, junto com essa bagunça midiática, fazer alguma pressão política e só depois, em terceiro plano, em último caso, tentar questionar a evolução no nível acadêmico ou tentar propor o design inteligente ou o criacionismo como uma proposta científica válida. Então aí que você começa a refletir. Essa inversão da sequência lógica que deveria ter sido feita, esse bypass que eles tentam fazer para começar pelas crianças, para começar pelos adolescentes, isso daí, além de ser uma desonestidade intelectual absurda, eu só consigo enxergar um objetivo grande mesmo, que é a doutrinação. Como ficou bastante claro, inclusive, naquele documento da Cunha. É deixar crianças e adolescentes condicionadas à ideia criacionista, para que no futuro, a criança de hoje vai virar o senador de amanhã, a criança de hoje vai virar o médico de amanhã, etc., e essas pessoas endossem as ideias criacionistas do design inteligente como sendo algo natural, normal e científico. Esse é essencialmente o modus operandi da religião. Ok, muitas outras instituições, inclusive políticas, já fizeram isso na história da humanidade, mas nesse vídeo aqui eu tô falando de religião, então eu vou falar que esse é o modus operandi da religião. Sempre foi. Primeiro você doutrina, de preferência quando criança, para depois você tentar se preocupar se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é verdade ou não. Olha o retrocesso que é isso. E tem muitos desses criacionistas e desses religiosos que acusam a ciência de fazer exatamente isso. Mas sabe por que eles acusam a ciência de fazer isso? Primeiro, porque eles não sabem como a ciência funciona. E segundo, é pelo reflexo, porque eles acusam os outros de fazer exatamente aquilo que eles fazem. Eles acham que os outros são sempre iguais a eles. Então, como eles fazem isso, eles acham que os cientistas também são assim. Mas me desculpa, meus amigos, nem todas as instituições do mundo usam o mesmo tipo de procedimento do que as que vocês estão acostumados. Mas aí você joga tudo isso que eu acabei de falar na cara de um criacionista ou de um design inteligentista aí qualquer. Eles vão responder assim, falando: não, mas veja bem, a gente faz isso porque a gente é proibido de entrar na academia, porque a gente é censurado nos nossos artigos científicos, então por isso, por causa dessa perseguição que a gente sofre, a gente teve que arrumar um outro jeito para poder fazer com que as nossas ideias sejam ouvidas. Primeiro problema desse argumento: se eu não consigo fazer do jeito certo, então eu vou trapacear. Óbvio, nossa, certinho aí, meu amigo, ó, palmas pra você, é uma ótima maneira de fazer as coisas, muito fofo. Tá? Muito fofo da parte de vocês. O segundo problema nessa alegação é que, bom, uma coisa é verdade: quando um paradigma científico está para mudar, aqueles defensores do paradigma antigo vão oferecer resistência àqueles do paradigma novo. Inclusive é assim que você vai fortalecer as ideias novas, né? Refutando elas, contestando elas e elas provando que são verdadeiras, né? Elas
passando nos testes a que foram submetidas. Tá? Então é assim que você faz a ciência mudar. Então é óbvio que vai ter uma resistência da turma dos antigos. Só que, bem ou mal, sempre foi possível mudar o paradigma científico sem apelar para todas essas falácias, essas charlatanices e essas mudanças de rumo, de forçar coisa em livro de escola. Nunca precisou disso. Sabe por quê? Porque sempre vai ter uma revista científica ou um grupo editorial, alguém que vai entender que o que você está propondo é uma mudança paradigmática, é uma coisa diferente que precisa ser testado, alguma coisa assim. E por que isso não acontece com o design inteligente, por exemplo? Primeira coisa, porque a maioria dos defensores do design inteligente não publicam merda nenhuma, tá? Eles ficam só fazendo mimimi. Ou então eles publicam revisões bibliográficas gigantescas, juntam tudo num compilado e falam, tá vendo? Isso é muito complexo, então foi o designer que fez. Agora me diga, alguma revista científica tem obrigação de aceitar uma merda dessas? Não tem, né? Ou o artigo traz alguma novidade, ou ele faz alguma revisão, mas uma revisão idônea, uma revisão com estatística, sei lá o quê, não propondo uma ideia maluca, sem nenhuma evidência, só olhando e falando, tá vendo? Olha, que mágico. Isso não vai ser publicado mesmo, não numa revista científica séria. E depois, quando você pede pra eles provarem o ponto de vista deles, eles chegam e falam assim, não, vocês têm que provar que eu tô errado, no ônus da prova. Eu já expliquei sobre essa falácia num vídeo muito velho meu, vou deixar linkado aqui embaixo também. O design inteligente fez muito sucesso nos Estados Unidos em 2007, 2008, que coincide também com a resposta ao lançamento daqueles livros dos ateus também, do Dawkins, do Christopher Hitchens, etc. E mais ou menos nessa época lançaram um filme chamado Expelled, que ficou muito conhecido na época, que ele se propunha a mostrar casos de cientistas exclusivamente porque negavam a evolução ou a seleção natural, ou foram proibidos de publicar, ou foram silenciados, ou foram demitidos dos seus cargos, etc. Tá? Mostrando que na verdade era proibido você questionar a evolução na academia científica. O filme mostra 6 exemplos de professores que supostamente passaram por isso, e na verdade todos esses exemplos estão errados. Quando você vai investigar a fundo a história desses cientistas que foram mostrados nesse filme, você vê que alguns disseram que foram demitidos dos cargos, sendo que eles nem eram contratados. Outros disseram ter sua carreira científica estragada, sendo que continuavam normalmente com a carreira científica deles. Um outro disse que não foi demitido, mas que a progressão de carreira dele foi negada por causa do artigo dele sobre design inteligente, sendo que na verdade foi por causa da baixíssima produtividade dele. O cara não produzia quase nada e ele manteve o cargo dele na universidade. E os outros casos foi porque eles publicaram a opinião deles, pessoal deles, em blogs pessoais, defendendo o design inteligente e o criacionismo, e a direção da escola ou da universidade onde eles trabalhavam puxou a orelha deles e falaram, ó, deixa bem claro que esse não é o posicionamento da nossa universidade, esse posicionamento é seu. Ou então porque tentaram ensinar criacionismo em aulas de universidade, e os caras falaram, ó, você não vai ensinar isso aqui, tá? Você ensina isso daí pra tuas negas, não aqui na minha universidade. Ou seja, é um filme cheio de mimimi. Aliás, o filme é uma bosta, nem assiste esse filme Expelled, não percam seu tempo fazendo isso. Ou seja, esse lance de perseguição é mais pra esconder a incompetência desses cientistas ou pra demonstrar claramente que eles não entendem as regras do jogo. No futebol, por exemplo, se você não é goleiro, você não pode encostar com a mão ou com o braço na bola. No basquete, você não pode andar com a bola, você tem que bater ela. Na ciência, você não pode publicar artigos científicos sem novidade ou questionar evidências científicas sem motivo. Ponto. Por isso que a maioria dos textos do design inteligente são publicados na forma de livros, como eu expliquei no vídeo 7. Então o Michael Behe publicou um livro, o Dembski publicou um livro, o tal do Myers também, são todos defensores do design inteligente. No geral, eles publicam livros porque ou não precisa de revisão, ou a revisão é muito mais light, ou mesmo que a revisão seja dura, isso não impede a publicação do livro, ao contrário do que acontece nos artigos científicos. Então, voltando ao tema principal, não existe motivo nenhum que justifique o ensino de criacionismo ou design inteligente nas aulas de ciência, porque não são ciência. Quem ensinar essas pataquadas em aula de religião, aí não tem o que falar. Agora, em aula de ciência, não é para ensinar. É um absurdo fazer isso e, pelo menos nos Estados Unidos, já foi provado que também é crime, tá? Inclusive porque o design inteligente perdeu o caso Dover. Também foi considerado religião o design inteligente nos Estados Unidos. Mas aí sempre vai vir uma pessoa conciliadora ou conciliador que vai falar que o certo seria ensinar os dois lados, ensinar as duas correntes de pensamento, porque isso é que é o mais adequado, porque aí a criança escolhe aquilo que ela achar melhor. Ah, é? Você acha realmente que isso é o certo? Então eu vou fazer o seguinte, nas aulas de reprodução humana, eu não vou ensinar só o método reproducionista, eu vou ensinar também o método cegonhista. Não, tá, tudo bem, esse exemplo ficou um pouco fora da realidade, então eu vou ensinar nas aulas de química, a química padrão, né, normal, e a alquimia. Eu vou colocar os dois como igualmente válidos. Ou então eu vou ensinar o geocentrismo e o heliocentrismo e vou deixar as crianças escolherem qual que faz mais sentido para elas. Eu vou ensinar também as aulas de primeiros socorros, de anatomia humana e aula de curandeirismo, né? Porque afinal de contas os dois são cientificamente
automaticamente válidos, né? A gente tem o Conselho Regional de Curandeirismo, a gente tem Faculdade de Curandeirismo. Ah, não, pera, a gente não tem, né? Independente de qual seja a sua profissão aí, você que tá me assistindo aqui, você pode pegar um absurdo qualquer, em qualquer área que você trabalha, e dizer que ele é igualmente válido do que o jeito padrão de fazer as coisas. Então, digamos que você tem um grupo de malucos que defenda, por exemplo, que a Segunda Guerra nunca aconteceu, que açúcar se escreve com 2 S's, que Van Gogh era mulher, que um átomo de hélio tem 75 prótons, ou que as leis de Arrhenius estão erradas. Então, se tiver um grupo grande de pessoas que defendem esse monte de asneiras, então automaticamente se torna uma alternativa válida e você pode ensinar isso nas escolas porque tem um grupo que acredita nisso. Não! Se você pensa dessa forma, você não tem o mínimo bom senso de para que serve uma escola. Em aula de ciência, você só pode ensinar ciência, você não pode ensinar loucura. Você tem noção das consequências disso? Se você realmente acha que criacionismo ou design inteligente e evolução tem que ser ensinado juntos para a criança escolher, eu fico feliz de você não fazer parte do grupo que escolhe o conteúdo que deve ser dado em salas de aula, porque você não tem o mínimo de bom senso. E você não faria isso com outras áreas do conhecimento humano. E de novo, se existir uma religião que diga que a Segunda Guerra não aconteceu, que açúcar tem que ser escrito com 2 S's, ou que os átomos de hélio tem que ter 75 prótons. Se isso acontecer, você ensina isso em aula de religião. E deixa isso muito claro para os alunos que isto é religião. Você não ensina isso nas aulas de, sei lá, de português, de química, etc., ou na matéria correspondente a cada um desses exemplos que eu dei. Então você não tem que ensinar os dois lados, porque não existem dois lados dentro da ciência. Então você só vai ensinar em aulas de ciência o lado da ciência. O resto, se você quiser ensinar, é em aula de religião. Por mais que eu ache um absurdo, em aula de religião eu não tenho o que falar. Ensina lá na aula de religião. O que você não pode, e isso tem que tomar muito cuidado, é doutrinar crianças. Então digamos que eu sou um professor de biologia numa escola, por exemplo, e eu digo que a biodiversidade surgiu por evolução, tal, não sei o que, seleção natural, e portanto Deus não existe. Essa conclusão que eu tomei, portanto Deus não existe, é uma conclusão pessoal, e eu não tenho o direito de ensinar isso para as crianças. Isso sim é fazer doutrinação. Isso é errado e eu discordo disso. Tanto é que nenhum livro didático fala isso, tá? Pelo menos não os que eu conheço. Agora, dizer que a biodiversidade surgiu por causa da seleção natural, etc., é por isso que a gente vê tudo que tem hoje, isso não é doutrinação. Isso é conhecimento científico, é espalhar conhecimento. E é para isso que uma escola serve. E é para isso que serve também a aula de ciências, não? Foi inclusive durante toda essa bagunça que teve lá nos Estados Unidos, em que os defensores do design inteligente e do criacionismo lá da escola do Henry Morris queriam ensinar isso nas aulas de ciência, que surgiu aquela brincadeira do monstro espaguete voador, tá? Que foi um aluno muito espirituoso que mandou uma carta pra corte lá da cidade dele, lá do estado dele, falando que, olha, eu acho um absurdo que vocês ensinem os dois lados, o lado do criacionismo bíblico e o lado da evolução, né, o lado da ciência, e vocês não ensinem o meu lado, que é o lado do monstro espaguete voador, e ele contava todo um mito de criação totalmente diferente lá, mostrando como que se você começar a deixar coisas não científicas na aula de ciência, você vai ter que deixar tudo. Mas vamos prosseguir com o design inteligente, que tem mais coisa pra falar. Bom, como eu já tô repetindo insistentemente nesse vídeo, já repeti no vídeo 7, os mentores do design inteligente tinham que negar a todo custo que aquilo ali era religião. Eles tinham que cortar tudo que fosse menção à religião. E por isso mesmo os cientistas envolvidos nesse discurso do design inteligente tentam desvincular a qualquer custo a carreira deles de criacionismo, criação, Deus, criador, etc. E eles citam o nome criacionismo e design inteligente como se fossem duas coisas totalmente diferentes, usando como justificativa uma parte do livro do Behe, lá da Caixa Preta de Darwin. O Michael Behe, como eu tinha falado no meu vídeo 7, eu nem acredito que ele seja um criacionista desses profissionais ou desses típicos. Eu acho que ele foi mais uma ferramenta na mão desse povo. Por que eu digo isso? Porque o Michael Behe, apesar dele defender ferozmente o design inteligente, no livro dele ele não negou a evolução, ele não negou a ancestralidade comum de todos os seres vivos, inclusive dos seres humanos, que é o que mais deixa os criacionistas com urticária, né? É a parte do ser humano. E ele também não negou a idade da Terra de 4,5 bilhões de anos, não negou a data da origem da vida, nada. Essas declarações do Behe, na verdade, deixaram o pessoal até meio perplexo, porque eles falaram, pô, então se você não está negando nada disso, o que você está propondo? O que é essa complexidade irredutível e esse design inteligente que você está propondo? Ele disse apenas que algumas estruturas não podiam ter surgido por processos graduais, algumas estruturas orgânicas, né? Mas que isso não impedia o processo evolutivo de seleção natural. E ele dizia que, na opinião dele, essas estruturas teriam surgido através de uma força externa, que teria feito elas daquele jeito. E que isso não precisava ser Deus, poderia ser qualquer outra coisa. O pessoal do Discovery Institute, né, que é o pessoal que defende o design inteligente, eles abraçaram essas ideias do Behe com muita força e falaram, tá vendo? A gente não nega evolução, a gente não nega a idade da Terra, a gente não nega nada disso. Olha, tá vendo como a gente faz ciência? Mas se você perguntar para cada proponente do design inteligente em particular
articular o que ele pensa sobre a evolução, se você fizer uma pergunta e conseguir fazer com que ele seja honesto com você, ele provavelmente vai dizer que ele não acredita, ele vai provavelmente dizer que ele nega a evolução. Ou seja, na verdade isso é tudo um teatrinho, tá? Que a meu ver é mais uma evidência de que ou o Behe foi mesmo uma ferramenta na mão desses caras, ou que ele é tão desonesto quanto. Ele é muito desonesto também, vai saber, não sei. Mas é aí que ficou engraçado pro pessoal do design inteligente. Ao mesmo tempo que negar a identidade desse designer mágico aí seria uma maneira de desvencilhar o design inteligente de Deus, criacionismo, Bíblia, etc., para poder burlar a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que isso acontece, você acaba aceitando outros designers que não sejam obrigatoriamente o Deus bíblico. Isso era justamente o que teria feito os criacionistas mais antigos, tipo Price, aqueles que eu falei nos outros vídeos, teriam um ciricutico nervoso, porque você afasta as pessoas do evangelho, você afasta as pessoas do cristianismo, porque você dá um respaldo igual para outros tipos de religião ou outros tipos de explicações de quem seria esse designer. O próprio instituto do Henry Morris, como eu expliquei no vídeo 6, teria negado a entrada dessas pessoas no clubinho deles lá, porque você tinha que escrever um juramento dizendo que você era criacionista bíblico para poder entrar nesses grupos aí que eles faziam parte. E foi exatamente o Henry Morris que queria ter respaldo científico no criacionismo dele. Então foi basicamente por causa desse movimento do Henry Morris, que não aceitava não cristãos, que surgiu o design inteligente. Ou seja, o Henry Morris foi o responsável por isso em grande parte. Ou seja, bem feito para ele. Eu nem preciso dizer que o Michael Behe foi pressionado por todos os lados, inclusive lá no tribunal do caso Dover lá, a dizer e entregar quem seria esse designer, qual seria essa entidade que estaria fazendo uma interferência externa nos organismos vivos durante a história da evolução deles para colocar ali as estruturas muito complexas ou direcionar a sua formação. Porque ele tinha que provar que as ideias dele eram falseáveis, eram científicas. E se for Deus, a gente já sabe que não é científico. Então, o que poderia ser? E principalmente, se a complexidade irredutível, que eu expliquei no último vídeo, indicava criação, então quer dizer que o designer também devia ser complexamente irredutível. Então, quem criou o designer, né? Você começava a fazer aquele regressão progressiva infinita. Então, o Behe publicou um artigo numa revista que chama Biology and Philosophy, em 2001. A filosofia não é uma área da ciência. A filosofia, ela é um princípio que norteia tanto a ciência, quanto a arte, quanto a política, etc. A filosofia, ela é maior do que tudo isso. Então, em revistas de filosofia, no caso essa daí é uma filosofia direcionada especificamente para biologia, não há um impedimento de você publicar coisas não testáveis. Então, o Michael Behe conseguiu publicar nessa revista, provando que não é uma perseguição, é uma questão de adequação. E nesse artigo ele tenta justificar as críticas ao livro dele, o Caixa Preta de Darwin lá. As duas críticas principais que ele recebeu é que o design inteligente não é falseável e que a complexidade irredutível era o apelo à ignorância. Ou seja, quando eu não sei como tal coisa foi formada, logo foi Deus que fez, né? Ou algo assim. E nesse artigo ele repete um argumento que ele deu inclusive no livro, uma sugestão de designer, em que ele dizia que o designer poderia ser um amontoado de partículas gasosas eletromagnéticas e auto-organizadas. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele não está dizendo que esse gás, essa bola de gás eletromagnética aí, gerou as mutações que conduziram à evolução, nada. Não. Ele está dizendo que esta bola de gás é inteligente e que ela voluntariamente gerou essas alterações nos seres vivos, criando essas estruturas. Sério, é sério isso. Deus seria tipo um peido elétrico inteligente gigante. Ou algo assim. Outro designer que o pessoal do design inteligente foi obrigado a engolir foram os ETs. Claro, a ideia do design inteligente propõe um criador externo, mas esse criador externo não precisa ser onipotente e também não precisa ser infalível. Os ETs então seriam inteligências que atuariam localmente, que teriam gerado mutações nos seres vivos e direcionado a evolução ou colocado literalmente algumas estruturas inteiras ali, já que eles teriam um poder tecnológico muito superior ao nosso. Um grupo que entrou nessa dança, e inclusive eles alegaram já ser defensores do design inteligente muito antes do termo design inteligente ser usado pelos criacionistas bíblicos, né? É a Igreja dos Raelianos, fundada pelo jornalista francês e ex-piloto Claude Vorillon, eu acho que é assim que fala o nome dele, que dizem que na verdade todo o nosso DNA é extraterrestre e falam que a evolução está toda errada também. E é claro, eles se reúnem na igreja deles para receber mensagens dos designers, né? Os ETs entram em contato com eles para falar com eles. Talvez seja só por isso, só nesse ponto, que hoje seria errado você dizer que essencialmente o criacionismo e o design inteligente são a mesma coisa. Porque apareceram muitas pessoas, inclusive essas, né, que não são cristãs, propondo formas de designer diferentes do criacionismo bíblico padrão. De fato, se você levar em conta esse lance dos ETs, é possível até que um defensor do design inteligente seja ateu. Apesar de que isso seria extremamente bizarro, mas eu acredito que exista. Mas antes que alguém
alguém aí se empolgue com a explicação dos ETs e a explicação para toda a evolução da Terra, não sei o quê, eu já deixo claro que não existe nenhuma evidência que corrobore a ideia dos ETs. Não existe nenhuma evidência científica que faça os cientistas preferirem essa explicação dos ETs do que a explicação padrão da evolução. Essa explicação dos ETs, ela só levanta mais dúvidas do que respostas e ela não ajuda em nada. Ainda que a explicação dos ETs sejam mais plausíveis do que a de um Deus imaterial, pelo simples fato de que os ETs seriam materiais, ambos carecem de evidência tanto empírica quanto indireta. E enquanto Deus é impossível de testar ou de falsear, pelas próprias características da onipotência dele, etc., como eu expliquei no último vídeo, os ETs, eles são falseáveis, mas até hoje a gente não tem nenhuma evidência que tenha permitido a gente falsear esses ETs. Muito pelo contrário, as evidências que a gente já recebeu foram todas falseadas, foram provadas falsas. E até hoje nunca ninguém viu um extraterrestre ou conseguiu provar para os outros que viu um extraterrestre. Então, sinto muito. Bom, esse ano vai acontecer, ou já aconteceu, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, o primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, vai ser em Campinas. Congresso, muito entre aspas. Sabe por quê? Vocês sabem o que é um congresso científico? O que se faz num congresso científico? Eu vou dizer para vocês. Resumindo, um congresso científico é uma reunião de pessoas que trabalham numa mesma área com o objetivo de divulgar resultados parciais. Este é o objetivo de um congresso científico. Então você está desenvolvendo um trabalho científico, você consegue um resultado parcial, você manda para um congresso e faz a comunicação dos resultados. Nessa comunicação do congresso, você vai encontrar com outras pessoas que trabalham na mesma área, que podem te dar sugestões, que podem ter uma noção do que outras pessoas estão fazendo em outros lugares do mundo, podem oferecer parcerias, podem também roubar o teu trabalho, mas isso daí é uma consequência que pode acontecer também. Este trabalho que você vai mandar, ele vai ser lido por alguns revisores e eles vão decidir se vai ser aceito ou não, e caso seja aceito, eles vão dizer se é uma modalidade oral, ou seja, se você vai fazer uma apresentação oral de no máximo 20 minutos para a plateia, ou se você vai fazer na forma de pôster, e aí você vai ficar lá num horário determinado e vai apresentar seu pôster para quem quiser lá, quem tiver interessado em passar lá na frente, ou para os avaliadores. Vocês entenderam? Isto é um congresso. Um congresso não é um conjunto de aulas e palestras. Isso não é um congresso. Isso é um curso, isso é um workshop. Um congresso até pode ter aulas e palestras, mas de alguns convidados, de algumas pessoas, não é o foco do congresso fazer aulas e palestras. O foco do congresso é comunicar resultados parciais. Então agora olha o que está escrito na página oficial desse Congresso Brasileiro de Design Inteligente aí. O alvo maior do congresso, desse congresso que eles estão fazendo, é a formação de uma comunidade de cientistas e profissionais que defenda e propague o design inteligente no Brasil, através de palestras, artigos e mídia em geral, e que defenda o design inteligente com os fundamentos corretos. Gente, isto não é um congresso e muito menos científico. Isto é uma reunião de defensores e admiradores de uma determinada ideia. E o objetivo desse congresso é a estratégia da Cunha. É aquilo que eu falei, é forçar uma entrada através de divulgação, de meios midiáticos, etc., exatamente como eu expliquei para vocês. Eles não querem fazer ciência, eles não querem apresentar resultado, mesmo porque nenhum desses cientistas que faz parte desse corpo, desse congresso, publicou alguma coisa com design inteligente em revista científica. Eles publicam em outras áreas ou em outras coisas. A carreira deles não foi montada em cima de design inteligente. Eles não têm nenhum resultado parcial de alguma pesquisa que eles estejam desenvolvendo sobre design. Eles querem divulgação, tá? Inclusive, acabei de fazer isso, tá? Então nem precisa me agradecer, tá bom? Mesmo porque não tem como eles fazerem ciência, porque como que você trabalha com design inteligente? Como que você testa isso? E outro, um congresso de paleontologia, por exemplo, que são os que eu estou acostumado aí. Ele não é uma reunião das pessoas que defendem a paleontologia, das pessoas que simpatizam com a paleontologia, apesar de ter uma meia dúzia de pessoas lá, assim. Ela é uma reunião de pessoas que trabalham com paleontologia, estão desenvolvendo uma pesquisa, vão comunicar seus resultados parciais e justificar os seus projetos de pesquisa. Essa é uma diferença, por exemplo, entre um congresso de engenharia mecânica e a feira do automóvel, entre um congresso de designers gráficos, por exemplo, e a BGS, entre um congresso de desenhistas profissionais, por exemplo, que eu acredito que deva ter, e a Comic Con. Eu não sei se os exemplos que eu dei aí são pertinentes, porque eu não pertenço a essas áreas, mas enfim, deu para vocês entenderem a diferença de uma coisa para outra. E o fato das pessoas que vão nesse congresso aí do design inteligente serem cientistas, também não faz desse encontro um congresso científico, porque senão, então você reúne um grupo de cientistas para jogar futebol, então vira uma pelada científica. Tá? Você reúne um grupo de cientistas para fazer um churrasco, e aí vira um churrasco científico. Tanto é
que, salvo engano, os encontros da Academia Brasileira de Ciências, ou seja, um grupo de cientistas discutindo lá burocracias, não é considerado um congresso científico, porque não é um congresso científico. No Brasil, os criacionistas não formam um grupo muito coeso, e talvez agora, depois deste congresso, eles se organizem melhor. Eu acho que esse, inclusive, é um dos objetivos do congresso, né? Eles fazerem uma minuta, uma pauta, sei lá o quê, de ação, fazerem o documento da cunha deles. A Sociedade Brasileira Criacionista, por exemplo, se institucionalizou como uma entidade mesmo no ano 2000. Várias medidas pró-criacionistas, por exemplo, já foram relatadas na mídia que aconteceram aqui no Brasil, como, por exemplo, o fato do design inteligente ou criacionismo, enfim, serem ensinados nos livros da Escola Fundamental do Colégio Presbiteriano Mackenzie, o fato do criacionismo ser ensinado na escola adventista, normalmente no ensino fundamental e médio, e inclusive na universidade adventista, no curso de biologia. Do ponto de vista público, algumas coisas já foram tentadas em várias cidades que eu não vou lembrar agora, mas a que ficou mais famosa foi no Rio de Janeiro, eu não lembro se no governo do Anthony Garotinho ou da mulher dele, em que tentaram ensinar, ou conseguiram, sei lá, fazer com que ensinassem criacionismo nas aulas do ensino fundamental de escolas públicas. Esse acho que foi o caso mais gritante de aberração nesse sentido aqui no Brasil. Foram todas essas atitudes que levaram a Sociedade Brasileira de Genética a se pronunciar em 2012, fazendo um manifesto contra o ensino do criacionismo e dizendo que o conhecimento que hoje a gente tem de genética corroboram as ideias evolutivas, não demonstram que a gente precisa de outra explicação melhor, nada. Vou deixar o link aqui embaixo desse manifesto, porque muitos dos argumentos que os criacionistas ou defensores do design inteligente usam, né, é dizendo que a genética mostra que a evolução é impossível. Então a Sociedade Brasileira de Genética fez uma carta dizendo que isso é mentira. E agora, em outubro de 2014, a Sociedade Brasileira de Paleontologia, para minha profunda alegria, também fez um manifesto, uma carta aberta, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, dizendo que todos esses argumentos que os criacionistas dizem, de que, por exemplo, não existem fósseis de transição, ou a explosão cambriana refuta a evolução, essas coisas, que é tudo mentira. O design inteligente ou o criacionismo estão mentindo quando eles falam que essas coisas provam que a evolução está errada, ou alguma coisa assim. Então eu recomendo muito a leitura dos dois. Você concordando ou não com a evolução, eu recomendo que você leia as duas cartas. E bom, como eu já tinha falado, nesse vídeo aqui eu não forneci resposta a nenhum, basicamente, dos argumentos criacionistas ou do design inteligente, porque isso eu pretendo fazer agora na continuação, na reta final dessa série Criacionismo, tá? Porque ela vai ter um fim. Então vocês aguardem esses vídeos, porque aí sim eu vou fornecer argumentos contra as ideias de complexidade redutível especificada, né, que foi aquilo que o Dembski falou, e mais um monte de outras coisas que estão envolvidas, beleza? Bom, então agora eu vou dar a parte histórica dessa série Criacionismo como encerrada. Eu sei que eu cortei muita coisa relevante, mas é porque não dava para colocar tudo, beleza? Então eu agradeço a vocês que aguentaram até aqui, um abraço e falou!